Boa noite. Vamos dar início à 27ª sessão ordinária com a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Gilvan dos Penedos fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nos deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamar dos vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ausência justificada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal em nome do de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária neste dia 18 de agosto de 2026. Coloquem a votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 4 de agosto de 2026. Vereador for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloquem em discussão a ata da 25ª sessão ordinária. Coloquem a votação a ata da 25ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloquem a votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 11 de agosto de 2026. Vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 20ª sessão ordinária. 26ª sessão ordinária. Coloquem a votação a ata da 26ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste.
Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei 35/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal do Protetor de Animais e da outras providências. Parecer jurídico 49/2026, parecer das comissões 59/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 35/2026 na pauta dessa sessão para primeira discussão e votação. Projeto de lei número 49/2026, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que dá nome à Rua 6, localizada no loteamento Alto dos Nobres 2, bairro Nova Esperança, no município de Piuí. Projeto de lei número 50/2026, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos na lei número 1951 de 2010, que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e do plano de cargos e vencimentos da Câmara Municipal de Piuí e da outras providências. Ofício número 239, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 359/2026, que encaminhou o requerimento 80/2026, de autoria da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, prestando informações acerca da regularização e fiscalização dos serviços de transporte por aplicativos no município de Piuí, especialmente quanto ao cumprimento das exigências previstas na Lei Municipal número 2729 de 2023, ao cadastramento das plataformas e prestadores, a obtenção de alvará de licenciamento e as medidas de fiscalização realizadas em conjunto com a Polícia Militar. Ofício número 93/2026, de autoria da Diretoria Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Piuí, solicitando a utilização do espaço da Câmara Municipal de Piuí para a realização do Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futebol. Ofício número 241/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício número 389/2026, que encaminhou abaixo assinado de cidadãos solicitando a implantação de mão dupla de trânsito na rua Miguel Couto, no trecho compreendido entre o SAAI e o Armazém do Toninho, informando que não há previsão de alteração no trânsito no referido local. Ofício número 07/2026, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Piuí, encaminhando para fins de prestação de contas ao Poder Legislativo os documentos relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da autarquia, referente ao mês de junho de 2026, incluindo balanços, balancetes, folhas de pagamento, demonstrativo de saldos bancários, relação de pagamentos, processos licitatórios e empenho. Correspondência eletrônica de autoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por meio do cerimonial do Legislativo, encaminhando o convite ao presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Huerta da Silva, para a participação do primeiro seminário mineiro das escolas do Legislativo, a ser realizado no dia 27 de agosto de 2026, das 8h30 às 17h, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com o objetivo de fortalecer a educação legislativa em Minas Gerais. Correspondência eletrônica de autoria da Câmara Municipal de Arcos, encaminhando o convite aos vereadores da Câmara Municipal de Piuí para participação no evento União de Vereadores do Estado de Minas Gerais, Encontro Regional de Vereadores, a ser realizado no dia 20 de agosto de 2026, das 8 às 17h, na sede da Câmara Municipal de Arcos, com programação voltada a temas como educação inclusiva e métodos de arrecadação de recursos especiais, habitação popular,
telemedicina e atendimento aos vereadores e municípios. Ofício número 1108/2026, de autoria da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, solicitando a inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2026, da apresentação do Simpósio de Cardiologia, organizado em parceria entre a Sociedade Mineira de Cardiologia e a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2026, com o objetivo de apresentar aos vereadores informações sobre a organização, os objetivos e a relevância do evento para atualização profissional e aprimoramento da assistência na área de cardiologia. Correspondência eletrônica da Associação Mineira de Municípios, referentes à edição AMM Informa, contendo informações de interesse dos municípios sobre educação, repasses de ICMS, FPM, ICMS ecológico, mobilização municipalista, saneamento, saúde, capacitações, Fundeb, eleições e demais assuntos relacionados à administração pública municipal. Correspondência eletrônica de autoria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo, divulgando a abertura de inscrições para os cursos presenciais, Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação no Legislativo Municipal, a ser realizado no dia 1º de setembro de 2026, e Oficina de Sustentabilidade implementando ações no Legislativo, no dia 2 de setembro de 2026, ambos na Escola do Legislativo da ALMG, em Belo Horizonte, com inscrições abertas até o dia 31 de agosto de 2026. Convite de autoria do projeto Abrindo Caminhos, Ramílio Júlio Ferreira, juntamente com a Associação de Capoeira Arte e Liberdade, para participação no lançamento do projeto Amor Não é Dor, iniciativa voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência doméstica, por meio de ações educativas de fortalecimento dos vínculos familiares e proteção de crianças e adolescentes, a ser realizado no dia 21 de agosto de 2026, às 18h30, no Piuí Tênis Clube. Correspondência eletrônica da Associação Mineira de Municípios, referente à edição de 13 de agosto de 2026, do AMM Informa, contendo informações sobre ICMS ecológico, impactos leonino, mobilização municipalista, cultura, assistência social, saúde, educação, cadastro único, Simples Nacional, capacitações e demais assuntos de interesse dos municípios. Correspondência eletrônica do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, referente à edição número 351, de 13 de agosto de 2026, e do Boletim Eletrônico em Foco, Boletim Eletrônico da Administração Pública, contendo informações sobre ouvidorias públicas, participação social, transparência, desenvolvimento e gerenciamento de pessoas, bem como a divulgação do curso Emendas Parlamentares e o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, previstos para os dias 18 e 19 de agosto de 2026. Ofício número 02/2026, de autoria da Associação das Famílias dos Autistas de Piuí, encaminhando o convite à Câmara Municipal de Piuí para participação na primeira reunião institucional a ser realizado no dia 20 de agosto de 2026, às 19h30, no auditório do Credifor, com o objetivo de apresentar à associação seus objetivos e projetos, bem como iniciar o diálogo e articulação para o fortalecimento das famílias, a defesa dos direitos das pessoas autistas e a construção de políticas públicas inclusivas no município. Ofício do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, número 136/2026, de autoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 3º Pelotão de Bombeiros Militar de Piuí, apresentando as demandas de investimento em materiais e equipamentos operacionais da unidade e solicitando aos vereadores a destinação de emendas impositivas municipais para o orçamento do próximo ano, visando a aquisição e modernização de equipamentos destinados a atividades de salvamento, combate a incêndios,
atendimentos de ocorrência, instrução e apoio logístico, com investimento total estimado em R$ 201.097,05. Ofício número 393/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei 31, de 12 de agosto de 2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e da outras providências. Ofício número 394/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei número 32, de 12 de agosto de 2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Leitura no município de Piuí e da outras providências. Ofício número 395/2026 e 396/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta aos ofícios do gabinete número 232 e 231 de 2026, respectivamente comunicando a retirada de pauta e o arquivamento dos projetos de lei número 31/2026 e 32/2026, após conhecimento dos vereadores, leitura dos respectivos ofícios em plenário na 26ª sessão ordinária, realizado no dia 11 de agosto de 2026, nos termos constantes do artigo 168 do Regimento Interno. Portaria número 48/2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal vinculado à elegibilidade número 18/2026, contratação de empresa especializada para a realização de revisão programada do veículo oficial da Câmara Municipal de Piuí. Portaria número 49/2026, que dispõe sobre a nomeação de gestor e fiscal do contrato vinculado à elegibilidade de licitação número 16/2026 e da outras providências. Edital de convocação para a 26ª sessão ordinária. Queria agradecer também aqui a presença do presidente da Câmara de Pimenta, o Júlio César Anselmo Rezende, e a Paula, a esposa do presidente lá da Pimenta. Muito obrigado pela visita. Peço ao secretário que faça os chamados vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa, nosso amigo presidente da Câmara, o Júlio, sua esposa Paula, muito obrigado pela presença, viu, Júlio? Fica à vontade aí, a casa também é sua, né? Você que é o presidente lá da Câmara de Pimenta, fazendo um belo trabalho lá. Muito obrigado pela presença, viu? Senhor presidente, só gostaria de fazer um agradecimento, se puder estar colocando as fotos. Semana passada chegou um filtro de água lá para a comunidade de Penedos. Fazer um agradecimento aqui ao prefeito Dr. Paulo, Eduardo, toda a equipe do SAI. Essa semana provavelmente já deve ter sido vai ser instalado. Esse filtro ele traz melhoria na qualidade da água, aonde a água sai lá do poço artesiano, passa nesse filtro, que ele tem a purificação dele para dar mais qualidade, e ele tira a questão do ferro e manganês que está na água, do gosto da água, e tira as impurezas da água. Ela vai do poço naquele filtro, puder voltar, Elisa, por favor, faz esse processo de purificação, depois ele vem para essa caixa azul, aí o pessoal do SAI esteve lá sábado, fazendo aonde vai ser colocado, depois ele vai para a caixa de cima. Então foi um investimento de mais de R$60 mil que o SAI fez lá na comunidade, e esse aí, ó. Ele tem dois processos, essas duas tampas dele aí, ele é colocado carvão aditivado, ele tem toda a medição, e de 2 em 2 dias tem que ser feita essa limpeza do filtro. Então, assim, é um processo que a gente está aguardando, mas pelo que foi passado, vai melhorar muito a qualidade da água lá na comunidade, que vem... às vezes acontece de sair um pouco sujo, até algum problema na rede, às vezes quando está os picos de energia, que acaba a energia, a água da caixa baixa o volume, quando volta o funcionamento, às vezes pode acontecer
de estar fazendo essa questão de sujeira da água aí. Então fica aqui o agradecimento, né? O pessoal do SAI esteve lá no sábado, era feriado, estava lá trabalhando para estar lá. Creio que essa semana, até o máximo semana que vem, já seja instalado. E agradecer aí, porque é um investimento que precisa e a comunidade vai ficar bem servida lá nessa questão da melhoria da qualidade da água, né, Segundinho? Foi pedido já em reunião com o Duarte, com o prefeito, eles fizeram essa instalação. Se eu não me engano que foi passado, parece que vai ser o primeiro filtro aqui. Então, assim, já tem ele em outras cidades, mas aqui o primeiro vai ser nessa questão do SAI em Piuí, vai ser lá na comunidade. Muito obrigado. Vereador João Lúcio de Matos. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentos aos demais vereadores, aos servidores da casa, aos que nos assistem pelas redes sociais, ao meu amigo Júlio, a Paula, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa. A gente tem sempre trombado aí na Santa Casa de vez em quando, né? Aquela correria. Mas um forte abraço para você, meu irmão. Tamo junto aí. Senhor presidente, hoje fiquei muito feliz, senhor presidente, porque quero agradecer aqui o nosso prefeito, né, doutor Paulo. É um prefeito que tem feito a diferença aqui na nossa cidade, né? Foi ser um projeto, uma indicação minha ao prefeito para que fosse coberta, né, ali a feirinha do bairro Nova Esperança, onde os feirantes ficavam ali na chuva, no sol, né? E graças a Deus, finalizando agora, eu creio que amanhã vai ser colocada a última tenda, um espaço ali de 90 metros quadrados de cobertura, né? Vai trazer uma segurança ali para os nossos feirantes, para suas famílias, frequentadores da feira. Então, quero agradecer o nosso prefeito, né, por mais esse compromisso, né? Compromisso que ele tinha com a gente de estar correndo atrás, né? E dizer, em nome aqui de todos os moradores do bairro Nova Esperança, de todos os feirantes, né, agradecer ele pela confiança em nosso trabalho e dizer que eu creio que no final do mês a gente deve estar fazendo ali uma feira diferenciada, né? Fazendo uma roda de viola, Júlio, está convidado de 28. A gente está programando certinho para vocês estarem participando com a gente aqui. A gente está fechando algumas coisas aí, mas vai dar tudo certo. Aos vereadores também, companheiros nossos, né? Vai ser um prazer ter vocês lá. E só agradecer ao pastor, o Paulo, do prefeito, por essa conquista dos moradores, né? Não minha. É um trabalho, a gente trabalha, corre atrás, mas realmente quem merece é os moradores do bairro que né, há 2 anos aí nós estamos correndo atrás e graças a Deus deu tudo certo. Mais uma conquista aí, né? Senhor presidente, estive também semana passada com o pessoal da Imater. Eu conversei com o responsável pela matéria em Piuí. A gente está elaborando, né, a questão das fossas sépticas lá na comunidade de Lagoa dos Martins, para estar atendendo aquela comunidade. Eu achei que lá tinha poucos moradores, senhor presidente, mas lá tem 90 hidrômetros, segundinho. São 90 hidrômetros, é muita gente, né? Eu achei que era só uns 30, até assustei com a quantidade de pessoas e de hidrômetros que tem lá. Então são 90 hidrômetros, né? Já conversei também com o Eduardo do SAI, o diretor do SAI, que a gente deve estar sentando semana que vem com um projeto pronto, né? Com a questão financeira, a questão dos gastos, cada custo de cada fossa que vai ser feito nesse projeto, para ver se o SAI, né, faz essa parceria de estar ajudando ali aquela comunidade de Lagoa dos Martins. Eu creio também que é muito importante também dar um olhar para aquele pessoal dali da Lagoa, né, que vai ser também muito bom para atender aquela comunidade dos moradores dali. Senhor presidente, por hoje é só. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por mais essa noite, né, por mais esse dia. E quero deixar aqui um abraço forte à família, né, do nosso saudoso conhecido ali no bairro Nova Esperança, senhor Filhote, né, aos 92 anos, né. Fiote. É o Fiote mais velho que tem na cidade, né, que tinha na cidade era esse, né. Mas um abraço a todos os filhos, a toda a família, aos netos, a família enorme. Estive com eles hoje no velório. A gente pôde ver o quanto ele era tão querido pelaquela família. Um forte abraço, que Deus conforte o coração de todos da família do senhor Fiote. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores,
servidores da casa, público que nos assiste através das redes sociais. Agradecer a presença do grande amigo Júlio, sua esposa Paula, sejam bem-vindos, né, na casa de vocês. Presidente, gostaria de agradecer ao excelentíssimo prefeito Dr. Paulo e ao diretor do SAAI, o Eduardo, né, pelo atendimento à solicitação minha de estações de hidratação, no qual eu pedi em abril desse ano, agora foi prontamente atendido. A instalação das estações elas foram colocadas na Praça da Matriz, na Praça da Santa Casa e na Praça Padre Alberico. Isso é o início, né? A colocação dessas três é só o início de outras que vão vir por aí, né? Que também sinalizei para eles que às vezes seria necessário na Cruz do Monte, na Avenida do Pérola Negra, na Avenida do Clube, né? Onde tem muitos esportistas e a população em geral. Agradecer também aos funcionários do SAAI pela presteza do serviço também na colocação dessas estações. Só gratidão mesmo ao Dr. Paulo e ao Eduardo. Não mais é só. Vereadora Shirley Laine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual cumprimento os demais colegas de bancada, servidores da casa, público que nos acompanha, e hoje agradecendo aí a presença do vereador Júlio de Pimenta e de sua esposa Paula. Sejam sempre bem-vindos. Senhores, antes de apresentar as indicações, eu quero fazer uma indicação oral sobre uma demanda que me foi passada, cobrada veemente, e eles têm razão, relacionada aos banheiros do CEMEI Laura Mota. Tem um vídeo aí? Isso. Os banheiros do CEMEI Laura Mota, que são utilizados pelos servidores do educandário, apresentam reclamações em relação ao tamanho que a porta não fecha. Resumindo, nem abre nem fecha, né? Porque para a pessoa entrar, ela tem que entrar, fica naquele cantinho escondidinho para depois fechar. E se for um servidor um pouco maior, ele não tem como utilizar o banheiro. E esse banheiro ele é utilizado por 12 contínuos serventes, 6 do turno da manhã, 6 do turno da tarde, e por parte das assistentes educacionais e professores. Então, pedindo aí à administração que olhe com carinho, talvez nas férias, fazer uma reforma de forma a possibilitar aos servidores o usuário ao banheiro, de forma que eles possam estar mais confortáveis. Porque, gente, sinceridade, olha que situação. Tem mais fotos? Ali, a porta bate no sanitário. E não tem como. Para eles entrar, eles têm que entrar, encosta na parede, bem no cantinho, fecha a porta. Para sair, é a mesma coisa. Então, bastante desconfortável, está irregular para um educandário, bem claro, está irregular. Então, solicito aí, através dessa indicação oral, que as medidas cabíveis sejam tomadas. Através da indicação de número 392, estou solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de providências urgentes quanto às condições dos ônibus terceirizados responsáveis pelo transporte escolar rural na região do Pontal, com a imediata fiscalização e notificação da empresa responsável, exigindo a substituição dos veículos que não apresentem condições adequadas de circulação. Tem um vídeo. Aliás, é vários. O ônibus... Gente, olha que situação perigosíssima. Quebrou o eixo. As rodas estão até de fora. As crianças estavam dentro do ônibus.
Aí veio uma van para recolher. A van veio por volta de 1h. A aula dessas crianças começa meio-dia, gente. 12h30. Olha que horror. Agora imagina se já tivesse no asfalto. É grave. Esses ônibus terceirizados, eu vou falar para vocês, não dá para carregar criança não, gente. É muito sério o que está acontecendo. O Dr. Paulo já está adquirindo 6 ônibus novos, está pegando as frotas para a própria administração, mas até isso acontecer, porque depende de licitação e tudo mais, alguma coisa tem que ser feita, urgente. Portanto, os pais vêm me relatando que não estão tendo segurança de mandar as crianças. Um pai ainda usou o seguinte, que a criança sai com um tercinho na mão. Olha para vocês verem, o pai utilizava esse tercinho no carro dele. E quando perguntava, não é para dar segurança. A criança vai com o tercinho, morrendo de medo. Olha lá, gente. Imagina agora se isso acontece no asfalto. Teria rodado. Além do mais, os pais também estão falando sobre a alta velocidade. Alta velocidade em zona rural. Algo que também não pode. E considerando que se trata de serviço terceirizado, solicita-se então que o Poder Executivo, por meio dos setores... Posso concluir essa? Meio dos setores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, realize vistoria e fiscalização rigorosa dos veículos utilizados na região do Pontal, verificando suas condições mecânicas de conservação e segurança, bem como o cumprimento de todas as exigências contratuais e legais aplicáveis ao transporte escolar. Caso seja encontrado irregularidades, que nós já estamos vendo que há, então que a empresa terceirizada proceda à troca do veículo imediatamente. Transportar criança é muito sério, muito sério. Eu ia dizer que transportar animais é perigoso, mas criança tem uma preocupação muito maior. E a verba do PENAT é destinada ao transporte escolar. Obrigada. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, ao público presente, na pessoa do vereador, presidente da Câmara de Pimenta, né, o vereador Júlio, acompanhado da sua esposa Paula. Gostaria que você levasse também, né, um abraço dessa casa ao prefeito municipal, Giovanni Macedo, né, e a todos ali que compõem a estrutura administrativa e servidores ali da nossa cidade co-irmã. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento muito especial. Já tem um tempo que nós estamos falando aqui sobre a questão da faixa elevada em frente à Escola Cássio. Falamos aqui algumas vezes sobre ela. Eu fiz uma indicação, Shirley falou também, né? Teve outros também que citaram, mas eu gostaria de agradecer nosso prefeito. Eu estive na sessão passada comunicando aqui nessa casa que estava na programação para que fosse realizada e eu gostaria que fosse colocadas as fotos. Ela iniciou, né, a faixa elevada hoje, provavelmente amanhã ela vai ser concluída ali em frente à Escola Cássio, dando maior segurança no trânsito e também para os alunos que ali estudam no referido educandário, né? Então, eu gostaria de agradecer o prefeito através do departamento competente sobre a instalação dessa faixa elevada. Gostaria também, né, de parabenizar, Segundinho, eu assisti a publicação do nosso prefeito, achei muito bacana a iniciativa daqueles pontos de água que foram instalados hoje no município, inclusive estão contemplando Praça Guia Lopes, Praça da Matriz e a Praça da Eletrozema, ali, Padre Oberico, né? Gostaria também de deixar uma sugestão, sei que foi uma iniciativa do SAAI, você também trouxe essa questão ao SAAI. Um dos lugares, na minha opinião, que deveriam receber um dispositivo daquele seria o Parque Ecológico da Mina. Ali é um lugar de altíssima visitação.
e é onde eu sempre falo da necessidade, já reforcei também junto com o Fabinho aqui, de termos ali um olhar mais atento para o Parque Ecológico da Mina. Ali fica cheio de crianças, famílias, pessoas que visitam o local. E o bebedouro lá já está desativado, justamente porque a última vez que colocaram um bebedouro funcionando ali, carregaram um filtro. E ninguém deu notícia mais desse filtro. Então hoje já não existe mais um bebedouro naquelas dependências. E outro local também seria interessante, a pracinha lá do Nova Esperança. Nós temos ali um alto fluxo, né, de pessoas, e eu acho que seria um local bacana também, inclusive porque está falando da causa animal. Eu gostaria, senhor presidente, de falar que eu fui procurado pelas organizações socioassistenciais, pelo presidente do conselho que versa sobre essas organizações. Eu tinha encaminhado um ofício para a dona Ieda, que é presidente, né, ela foi, né, votada como presidente do conselho das instituições socioassistenciais, e eu havia proposto a ela que pudesse iniciar um projeto junto com o Corpo de Bombeiro, atuando na capacitação dessas instituições, dos colaboradores e também dos assistidos. E eles deram um sinal verde. Nós estamos construindo uma parceria com o Corpo de Bombeiros para que ele possa fazer ali, através do seu efetivo, uma capacitação nas escolas em cumprimento à Lei Lucas, que nós temos hoje, uma lei federal regulamentada no ano de 2018, e nós estamos também caminhando para que essa capacitação possa atender também as instituições socioassistenciais da nossa cidade. Eu acho que é um grande avanço no que tange a questão dos primeiros socorros, na prevenção e na segurança dos assistidos nessas instituições. Eu queria comunicar também que o município ele dispunha de um aparelho por nome Baby Puff. Ele é um aparelho utilizado para dar ali sustentação ou para fazer um amparo respiratório de uma criança nos seus primeiros minutos de vida. A prefeitura tinha esse aparelho estava lá no aeroporto, dentro de um cômodo guardado, não vinha sendo utilizado, e foi formalizado um acordo entre a prefeitura e a Santa Casa para a cessão de uso desse aparelho, que agora passará a ser utilizado pela Santa Casa de Piuí, no que tange a sala de parto, apoio a pacientes mais graves e vai auxiliar também nessa parte respiratória das crianças aí, dos recém-nascidos nos seus primeiros minutos de vida, aqueles que têm uma certa dificuldade respiratória. Eu quero dizer que o aparelho está na fase final de formalização da parte documental para ser entregue aí esse aparelho à Santa Casa de Piuí conforme termo de cessão. No mais é só, senhor presidente. Já no grande expediente, eu só queria completar aqui, Shirley, sobre esses ônibus. Isso é falta de manutenção, né? E eu estava vindo sexta-feira à tarde ali na 341, sentido Piuí, da Árvore do Óleo para Piuí. E tinha uns ônibus desses na minha frente, só que eu não filmei não. Eu estava a 110 por hora, no Unim que eu tenho. E tremia até o volante, né? Esse ônibus estava na minha frente, eu não tive condição de ultrapassar ele, então aí você tem uma ideia, né? Agora, se está com criança, eu não sei se está com aluno, né? Mas eu estava a 110 por hora. Me concedam uma parte? Sim. E, pela legislação, eles não podem passar de 80 por hora. Os pais da zona rural estão completamente certos e com razão. Imagina nós, moramos numa fazenda, você coloca o seu filho lá, e detalhe, buscam as crianças longe, as crianças estão andando cerca de 800 metros, 1 quilômetro para chegar. E tem até um pedido já, que eu já fiz a indicação, ainda não foi respondida, de uma família que tem 2 crianças autistas. Lembra da sua reunião passada? Autistas, uma tem síndrome de Down, eles ficam alterados porque eles têm que andar cerca de quase 1 quilômetro, 800 e poucos metros,
em lugares acidentados para poder pegar o ônibus. Pela lei, a essas crianças atípicas tem que ser o mais perto possível. Essa é uma situação que, se não tiver jeito, tendo em vista que é terceirizado, nós vamos ter que acionar o Ministério Público. Não, sim, por isso que tem que ter uma fiscalização, Shirley, no tacógrafo. Como é terceirizado, então alguém, sei lá, ou da própria prefeitura mesmo, acho que teria que ter um fiscal para fiscalizar, né, olhar esse tacógrafo, porque muitas mães, né, de alunos, pais de alunos estão reclamando mesmo, né? Tá aí esse vídeo aí, que é um absurdo, né? Aquilo, igual você disse, na rodovia, então, que acontecer coisa pior, né? Mas tem que ser tomado providência, assim, o mais rápido possível. Senhor presidente, tem um vídeo, eu passei na semana passada. O ônibus estava andando com a porta aberta. Aí, quando ele percebeu que tinha um familiar filmando, eles tentaram fechar e foi segurando a porta, porque a porta por si não ficava fechada. São esses ônibus que estão transportando as nossas crianças. Sim. Aí, segundinho, cobra do Eduardo lá, colocar um filtro lá também na Lagoa dos Martins, daquele, colocou lá em Penedos, né? Igual o Lúcio disse, foi 90, tem 90 lá, né? 90, aí ó, né? Porque as duas comunidades, né? Acho que teria que, da Lagoa também, merece um daquele lá, não é mesmo? Então, Lagoa Grande já vai colocar. Sim, não, o filtro. Mas vai colocar já. Você faz a chamada dos vereadores, escrito grande. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, né? Ao público presente aqui, o nosso presidente da Câmara de Pimenta, Júlio, sua esposa Paula, sejam bem-vindos. Sinta-se em casa aqui. Pode vir participar mais aqui, ajudar a gente. Isso. Senhor presidente, eu até ia falar no final sobre essa questão do filtro. Eu vou falar agora. Não, vou largar para o final. Deixa para o final. Eu quero primeiro agradecer para depois falar, né? Eu queria estar aqui hoje agradecendo, queria que eles colocassem na tela, por favor. Na semana passada nós estivemos na região do Rochedo, né? Mais próximo do Córrego Cavalo. E a equipe esteve empenhada lá, a equipe completa, né? Trabalhando lá. Eu quero aqui agradecer a eles. Tem umas partes lá que estão bem ruins, né? Teve que abrir estrada, né? Refazer algumas coisas. Apesar desse ano não ter chovido quase nada, mas ainda tem umas partes que precisava de ser mexido. Aí mesmo nesse local, né? Próximo ali o Chico do Lindolfo, a turma lá. Eu quero agradecer aqui ao Rivael, né? Que é o nosso patrulheiro que estava nesse dia do reparo da estrada. Quero agradecer aos caminhoneiros que estiveram lá, o Emerson, o Walter Júnior, o Adalto, o Inho, né? E também aos da Reta dos Cavadeiros, né? Que é o Ronaldinho e o Matheus Mota. Agradecer o Andinho, né? E ao prefeito, Dr. Paulo, pela atenção dada nessa região. E eu falo que é muito importante quando você tem fazendeiros parceiros. Por favor, Elias, coloca esse vídeo de novo, por favor. Quando você tem parceiros, né, que deixa você tirar uma água da estrada, as estradas duram mais, né? Então a gente agradece a cada produtor que geralmente, né, cede um pedaço das suas terras, né, para fazer a cacimba, para tirar uma enxurrada. Isso ajuda muito, sabe? Aonde você vai para arrumar uma estrada que você não tem aonde tirar uma enxurrada, fica difícil, né? Porque a água acumula nas estradas e, infelizmente, né, Zé? As estradas tendem a piorar porque não tem aonde escoar, né? Então, agradecer aí toda a equipe que estavam fazendo aí na região do Rochedo, e amanhã, né, já começam aqui na região da Belinha. Ali está um ponto bem crítico. A gente sabe que vai fazer o reparo amanhã, vai começar amanhã, né? Mas uns 15 dias a subida lá é complicada. Nessa sequidão que está, né, dentro de poucos dias, os buracos voltam.
Também, senhor presidente, eu queria estar querendo parabenizar mais uma vez, né, ao nosso atleta Gambulino, que nesse final de semana passado, né, participou de mais um evento, né, e alcançou o mais alto lugar no pódio. Trouxe mais uma medalha de ouro, né, o Internacional Open 26, né, em Juiz de Fora. Então quero aqui parabenizar ele, né, e por levar o nosso nome, o nome da nossa cidade, né, por onde ele tem passado e sempre conquistando, né, as medalhas, conquistando e levando o nosso nome aqui. Parabenizar o Gambulino e agradecer a ele. Também queria agradecer, senhor presidente, ao diretor do SAI. Semana passada nós tivemos um problema com a tampa lá na Severo Veloso e eu passei para ele, né? E dentro de no máximo 2 horas eles fizeram a troca dessa tampa. Apesar que eu acho que o trânsito pesado na Severo Veloso, eu não sei a qualidade da tampa, mas direto elas quebram ali na porta do Tuiuti. Lá tem até uma que não vai demorar muito, ela é de cimento, ela já está afundando, ela vai quebrar. Mas a carga pesada que passa ali, eu creio que elas não aguentam, né? Mas agradecer, né, ao diretor do SAI, né, o Eduardo, e a equipe, né, os colaboradores que estiveram lá presentes, que fizeram o reparo, trocaram a tampa para nós. Só agradecer os meninos. E também, senhor presidente, na última sexta-feira, né, nós estivemos na cidade de Formiga, eu, o senhor, né, o secretário João Marcos, representando, né, lógico, os vereadores Fernando, São Roque, a vereadora Shirley, né, levando algumas demandas ao DR, né. Eu queria agradecer ao Leonel, ao Elcio, que nos recebeu muito bem lá, né, e já se colocou pronto para atender o mais rápido possível. Nós levamos a demanda do tapa-buraco na região, aqui na MG 341, que liga Piuí a São Roque, Piuí e Vargem Bonita. A roçada, eu creio que já deve ter começado. Então tá bom, a roçada já começou. Espera aí que o tapa-buraco também já comece o mais rápido possível, antes das chuvas, né, Zé? Para que, na hora que as chuvas chegarem, os buracos que já estão não aumentem. E também levamos a demanda para eles também um redutor de velocidade. Na verdade, lá embaixo já tem uma plaquinha. Ali tem um redutor de velocidade, mas é um redutor pequeno, aqueles petitinhos, tipo aqueles macarrão. E com o trânsito de carga pesada aí na comunidade de Lagoas Martins, eles já baixaram. Então as carretas, inclusive os carros pequenos, eu tenho os vídeos, nem passei os vídeos para os meninos passar não, mas tenho uns carros pequenos. E as carretas que passam de trânsito pesado ali, elas passam ali numa velocidade muito alta. Né? E nós passamos lá para o Elcio e para o Leonel, para que seja feito um redutor de velocidade um pouco melhor do que o que já está instalado lá. Lógico, na mesma localidade, lá está a plaquinha lá no fundo, né, para o pessoal entra aí, a gente sabe que coloca em risco, né, os moradores, né, idosos que tem ali, criança, né, e a gente espera que a gente seja atendido o mais rápido possível. Também, senhor presidente, eu queria estar aqui hoje comentando. Ontem eu cheguei na garagem de manhã e eu até demorei a chegar lá. Cheguei lá e me deparei com a turma da prefeitura fazendo esse reparo aí. E eu fiz um ofício aqui comunicando sobre a questão, porque a empresa que fez esse serviço, tanto na Nosso Livramento como Getúlio Vargas, foi me comunicado que ela já foi oficiada e que ela ia retomar, né, os reparos da Rua Getúlio Vargas e da Nosso Livramento. E eu até achei estranho como que a equipe da prefeitura chegou para fazer o reparo que era de obrigação da empresa. Então, tirei a foto. Eu quero aqui agradecer primeiramente aos meninos que estiveram lá, né, que é o Leonardo, o Luciano, o Deco, né, e o Fernando. Eu até não encontrei com o Fernando para saber qual que foi a solicitação para eles, né, para fazer o reparo lá. Então, assim, eu espero que no restante das ruas, que seja a empresa que prestou o serviço, que refaça o serviço aonde tem que ser feito. Né? Porque você não acha justo, foi pago para a empresa e a prefeitura, os funcionários da prefeitura, tem que refazer um serviço que a empresa ganhou para isso. Né? A gente está aguardando, as chuvas vão chegar, né? Antes que cheguem as chuvas, pudesse fazer esse reparo mais fácil. A gente vem falando isso aqui, já tem um tempo.
A gente sabe que no final do ano, no início do ano, teve as chuvas, e infelizmente não teve como mexer. Mas já tem um bom tempo que as chuvas cessaram. Já podia estar fazendo um reparo antes das chuvas começarem. E em relação ao filtro, o presidente, eu achei até interessante ouvir a postagem do Gilvan, e agora aqui eu lembrei, que eu não estava nem lembrando desse filtro. Nós fizemos uma solicitação para Lagoa dos Martins. E, na verdade, você estava comigo, não estava, Gilvan, lá em Penedos? O dia que o pessoal da Mitiágua estava lá? Não é Mitiágua, não. É o pessoal que instalou a caixa, né? E o equipamento lá. E eu consegui com eles o telefone de uma empresa que poderia fazer para nós um orçamento e um projeto. Eu tenho todo ele, e esse projeto foi passado ao prefeito, foi para o SAAI, para que fizesse a instalação de um filtro para reduzir, né? É um abrandador. Sistema de ar, quer ver? Eu tenho o nome dele aqui. É um projeto ousado. A empresa se chama Multiágua. E na época que nós solicitamos, né? Mandei a água para eles fizeram análise e, logicamente, teria que ser mais em loco para poder averiguar. Chama abrandador automático com capacidade de 5,0 metros cúbicos por hora. Assim, o valor, lógico, na época quando eu passei, é bem mais inferior do que foi colocado aqui. Aí, no caso de Penedos, é mais para conter, né, o Gilvan. A gente sempre militou no mandato passado, lá em Penedos, a sujeira da água, né, a água suja demais da conta. Então, é um filtro, acho que diferente desse que a gente pediu para colocar na Lagoa dos Martins. Parabenizar aqui, né, lógico, ao nosso diretor do SAI, por estar colocando lá para estar resolvendo, mas que ele sinta no coração dele, né, a Lagoa dos Martins e olhe por lá. Porque lá a água deles, eu não falo só em questão de água, não. É os equipamentos daquele pessoal lá, eles cansaram de pedir. Hoje eu falando com o Zé Wilson, falando com o Bruno, Fabinho, eu não te mando mais nada. Porque não resolveu o produto que eles estão colocando aqui. Eu estou pedindo para eles me mandarem. Me manda o chuveiro entupido, me manda os canos entupidos, me manda as caixas d'água com aquele restício que eu trouxe aqui aquele dia. Eles não querem nem mandar. Então, assim, eu acho que não é tão grande o investimento, né? Em comparação que o João falou que é 60 mil, quando nós fizemos o orçamento isso aqui era 42 mil, nem 50, 42.500. Lógico, hoje deve estar mais caro um pouco, né? Tem que fazer uma licitação? Tem, né? Mas aqui nós temos um norte, uma base do que tem que ser colocado naquilo ali. E o pessoal da Lagoa dos Martins, eles vivem sofrendo com aquecedor solar, aquecedor da água deles, perde tudo. Os equipamentos, chuveiro, entope, queima, não presta. As torneiras entope e não tem condições. Então, assim, eu achei interessante, parabenizo aqui a equipe do SAAI, né, o pessoal, o diretor, por ter atendido, logicamente. Foram várias indicações, né, João, que nós fomos lá, não foi só eu, foi você, foi o Gilvan pediu, todo mundo a Shirley pediu, né? Então que ele olhe com carinho para Lagoa dos Martins também, porque eu tenho certeza que isso não vai fazer falta para o SAI. Não mais é só, obrigado. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, há mais ou menos uns 20 dias eu apresentei uma indicação solicitando que fosse feito um estudo técnico para que se pagasse aquele valor da insalubridade para os agentes de saúde. Obtive a resposta e foi respondido pelo executivo, em resumo, que eles não se enquadram e ainda que é ofertado bota, boné e protetor solar. Então, retornei aos agentes de saúde que haviam me procurado, dando retorno, e eles me relataram que eles nunca receberam o protetor solar. Ora, se os servidores trabalham de sol a sol, não têm direito à insalubridade. Então, que seja pelo menos ofertado de fato. Sendo assim, eu solicito estou fazendo de forma oral, eu solicito ao executivo que faça a avaliação dessa questão
E se de fato não é ofertado o protetor solar, que inclusive em lei tem que ser ofertado, que passa a fazer o fornecimento do mesmo. Shirley, você me permite uma parte? Vontade. Você também, é uma área que você milita muito. Não, é porque tem já algum entendimento nesse sentido. Ao meu ver, viu, eu acredito que já deveria estar sendo pago insalubridade para os agentes de saúde e insalubridade de 40% para os de endemias, pela exposição que eles têm com questões de agentes, né, e periculosidade. Eu queria dizer que hoje tramita uma lei no Congresso Nacional e muito em breve isso vai ser assegurado por normativa federal. O Júlio é de Pimenta e ele sabe que lá já é pago para o agente comunitário de saúde ou a insalubridade. Tem alguns municípios que já asseguram esse direito ao colaborador. E infelizmente aqui em Piuí você já mandou, eu já mandei diversas vezes e não há entendimento legal sobre isso, que na verdade já deveria estar acontecendo. João, não é somente com essa questão que não está sendo pago. Há outras, que eu até vou falar de outras questões, que é do direito do servidor e não está sendo pago. Na indicação 393, estou solicitando ao chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que avalie, em caráter excepcional e temporário, a possibilidade de disponibilização de vaga em uma unidade escolar próxima ao bairro Nova Esperança para os alunos Sofia Emanuele de Oliveira Vieira, do 3º ano, e Rafael Ferreira de Oliveira, do 2º período, pelo período aproximadamente de 30 a 45 dias. A mãe encontra-se com 38 semanas de gestação, gravidez de risco, mora na fazenda, as crianças são crianças que estudam em escola rural, mas em face dessa gravidez de risco, ela agora está precisando ficar em Piuí, na casa de sua mãe, tendo os acompanhamentos necessários até o nascimento da criança. E ela já procurou a Secretaria de Educação para conseguir a vaga para os filhos, porque eles estão sem escola. Eles não vão ficar lá na roça sozinhos. Eles estão aqui. A mulher está para ganhar neném qualquer hora, então não tem como ela ficar na roça. E principalmente sendo uma gravidez de risco. E ainda não foi ofertada as vagas para essas crianças. Como disse, a família ficará temporariamente na residência da mãe da Bruna, que é a genitora, a mãe das crianças, que fica localizado no bairro Nova Esperança, até o nascimento do bebê e durante o período necessário para que a situação familiar seja normalizada. Requer com urgência que essas crianças sejam matriculadas. Elas não podem ficar fora da escola. Seria um conceito de evasão escolar. Uma evasão escolar por falta de escola, por falta do educandário. Lembra as situações das crianças circenses? É semelhante. Agora, deixar essas crianças sem escola, porque elas estão matriculadas na zona rural, e não pode ser matriculada aqui neste período, isso aí nós estamos andando, vou usar o termo correto, de encontro, não é encontro a necessidade das crianças, de encontro, contrário a algo que é inadmissível. Na indicação de número 394, estou solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das providências necessárias, olha, João, o que eu te falei que estava errado, para garantir aos professores da rede municipal de ensino o pagamento do adicional constitucional de 1/3 de férias sobre a totalidade de 45 dias. Em Piuí é pago só sobre 30 dias, e não sobre os 45 dias, e é lei. Inclusive, o adicional de férias constitui direito assegurado constitucionalmente nos termos do artigo 7º, inciso 7º, combinado com os artigos 39, parágrafo 3º da Constituição Federal,
que garante ao servidor o recebimento da remuneração das férias acrescidas de 1/3, 1/3 sobre o período de férias. O calendário escolar é diferente dos demais calendários. O professor é o único servidor municipal que tem 45 dias de férias, mas esse 1/3 é pago sobre 30, ou seja, sobre 15 dias não está sendo pago. Mais do que nunca, é preciso que reveja a legalidade e pague o que é de direito do servidor. Para se terem noção, a matéria já está sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário em decisão envolvendo os professores da Rede Municipal de Ensino de Novo Biratã, Mato Grosso, a Terceira Câmara de Direito Público e o Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconheceu o direito ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade de 45 dias, incluindo os 15 dias usufruídos no período de julho. Portanto, já estou passando isso agora, em agosto, para que quando chegar em dezembro, em janeiro é pago esse 1/3, nós vamos cobrar. É um direito do servidor público e caso não seja pago aquilo que é legal, esses mesmos servidores irão recorrer a outras esferas pedindo a proteção dos seus direitos, tendo em vista que não estão sendo cumpridos. A indicação 395, eu estou solicitando a disponibilização da vaga na creche Dona Lola para criança residente no município. Ressalta-se, a solicitação foi encaminhada a essa vereadora pela mãe da criança, que necessita de uma vaga para possibilitar o retorno e a continuidade de suas atividades profissionais. Ela trabalha próximo ao Lola. Essa creche Dona Lola é a unidade pretendida pela família em razão à sua proximidade e por não ter outra pessoa para levar essa criança em outra creche, em outro local. Portanto, solicito aí a vaga para essa criança, os dados estão em anexo. Por hoje é só. Obrigada. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Senhor presidente, só para complementar a fala, eu gostaria que o Elias colocasse os dois vídeos, foi falado aqui pelo vereador Segundinho, os demais vereadores, a questão do hoje instalado na praça, né? Os dois bebedouros que vão ser instalados, um bebedouro, mas nas 3 praças. Puder colocar, Elias, os dois vídeos, por favor, com áudio. Dia 18 de agosto, finalzinho de tarde, a gente está aqui na Praça da Santa Casa. Está aqui o pessoal do Smart Totem Brasil. E aí, pessoal? E aqui o responsável, Eduardo, diretor do nosso SAI. Ali o pessoal do SAI também. Agradecer toda a equipe do SAI, parabenizar o Eduardo. Olha que legal, chegando aqui em Piuí, um totem, né, da Smart Totem. Água gelada, água natural e água para o seu pet, que está aqui, ó. E aqui atrás também, ó, tem um vaporizador. Olha que bacana. Ó. Será instalado 3, né? Inicialmente, né, Eduardo? Exato. Aqui na Praça da Matriz. Praça Padre Oberico já está instalado. E depois ali a Praça da Santa Casa, depois na Praça Matriz e a Praça Padre Oberico já está instalado. E o Eduardo estava falando aqui que com certeza, né, por conhecer bem Piuí, vai surgir outras demandas. Então, provavelmente o pessoal da Smart Talk vai ter que voltar aqui algumas vezes. Temos ponto turístico Cruz do Monte, outras praças que nós inauguramos, Antônio da Fazendinha, praça lá no Estrela Branca, enfim, Morada do Sol, pontos importantes da cidade, mas, lógico, que a intenção do Eduardo é colocar nos pontos principais, centrais, e, logicamente, ver como é que vai ser a recepção da população com esse novo aparelho, e o que nós torcemos é que façam bom uso e cuidem do aparelho. Isso não é do Paulo, prefeito, não é do Eduardo, não é da Smart Totem, isso é da população de Piuí. Quanto melhor utilizado ele for, mais durável ele vai ser e mais vai atender a população. Fala aí, Eduardão. É isso aí, pessoal. Está dado o presente para a população de Piuí, né? É função nossa, função do Dr. Paulo, junto com o povo de Piuí. Agradecer também, mais uma vez, ao pessoal do SAAI que esteve junto aí nessa compra.
nós estamos dando aqui, não um bebedouro, né? Nós estamos dando um equipamento que tem várias funções. E agora é pedir ao cidadão piuiense, ao povo piuiense, que ajude a cuidar desse equipamento que nós fizemos. Do mais, é fazer bom uso e tomar bastante água e se hidratar, né? Isso daí. Um abração para todos vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Grande abraço. Com Deus. Estou pedindo que o Gilvan para me conceder uma parte para parabenizar o prefeito. Água gelada. Maravilha, principalmente, olha lá que gracinha para os pets. Sou protetora independente dos animais e ali eu fiquei, a hora que chegou aquela parte ali, para mim foi lindo. Parabéns ao Dr. Paulo e que seja instalado em vários lugares de nossa cidade, poliesportivo, Pérola Negra, rodoviária, tem muitos lugares, isso aí é inovação. Parabéns mesmo. Água natural. Água gelada. Água pro seu pet. Aqui atrás, brisa refrescante. O pessoal já tá aproveitando aqui, ó. Vou mostrar. Olha, aperta de novo lá. Olha aí, ó. O pessoal já tá aproveitando a brisa refrescante. Iluminação. E o ponto importante também que eu acho que é interessante você falar é que a água do PET, ela não fica no reservatório. Não fica. Ela fica num tempo Só para o animal beber. Você pode até mostrar aqui agora, ó. Encheu. Rapidamente, ela já vai esvaziar para não ter perigo de contaminação, dengue, nada assim. É isso aí. Parabéns, Eduardo. Pessoal. Parabéns todo mundo. Ô, Chile, mas isso aí é que você acabou de comentar, a gente tem que agradecer o prefeito mesmo, tanto para os usuários, né, para os pets também, que merecem muito, né, a gente sabe que às vezes chega ali na praça, muitas pessoas com seus pets e não tem, né, às vezes não levam água e tudo, então assim, isso é um bem muito bom, né, para a comunidade, e a gente pede que a comunidade cuide, né, zele, né, que é um bem, é como o Paulo falou, não é dele, nem do Eduardo, nem da gente, é de todos nós da cidade, e com certeza vai aumentar os pedidos, né. Agora, você falou, mas o homem é bom, né? O homem, aí tem que falar, né? Antes de nós pedir que ele já está prevendo para frente, então, você viu que já foi falando onde vai estar lá, né? Então, o homem é bom, né? Gilvan, uma parte também, por favor? Pode falar. Quero dar os parabéns também para o Segundinho, né? Porque eu lembro que ele foi um dos que fez o primeiro comentário a respeito disso aí, né? E é importante valorizar também o nosso vereador aqui, que está à frente do SAI também. A gente sabe que mesmo às vezes ele não aparecendo, mas ele, através do seu trabalho com o diretor de SAI, ele dá muitas dicas para o Eduardo, e através das dicas do nosso vereador Segundinho, o SAI fez, né, esse belíssimo, né, programa aí. Mas o mais interessante ali é que, infelizmente, os cães de ruas não vão conseguir tomar água, né? Porque os cães de rua, porque alguém vai ter que ir lá perto dessa água para eles, né? Como a água não para no reservatório, vai ser mais para as pessoas que estiverem passeando na praça com o seu cachorro, quiser dar água, tranquilo. Mas aqueles cães que ficam, cães de rua mesmo, que ficam aqueles cães comunitários, a água mesmo não vão usufruir dessa água, né? Mas bacana, viu, Segundinho? Parabéns. A não ser que a gente possa treinar eles também, né? Apertar com a patinha lá, né? É fácil. Ele só coloca a patinha e a água tranquilo. Mas bacana, eu acho que deveria colocar até um pouquinho de ração também para esse cachorro. Bacana. Parabéns, Segundinho. Parabéns, Eduardo Sai. Parabéns, Gilvan. Não, ô Lúcio, mas eu comentei com o Segundinho, né? Parabenizando ele pelo projeto. Até comentei com ele que ia colocar as imagens, mas agradecer ele também, que é pedido dele, a gente tem que valorizar o vereador, né, Segundinho? Teve essa atenção, teve esse cuidado de olhar. E eu falo que num contexto, todos nós aqui que solicitamos melhorias, não é porque um vereador faz que o outro não faz, a gente reconhece, mas, né, Chico, a gente tem que dar um mérito. Gilvan, parabéns. O mais importante, gente, é preservar, né? Esse é o mais importante. Porque, infelizmente, o povo, a pequena parte da população é muito mal educada, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas alguns brinquedos que estão sendo colocados nas praças estão sendo retirados. Porque, infelizmente, a prefeitura não consegue ficar reformando brinquedo todo mês, não tem como, entendeu? Então, prefeito, eu vou citar a questão da Lagoinha mesmo, né? Colocou um brinquedo há pouco tempo, que era para atender as crianças, mas arrumaram o brinquedo, quebrou num mês, arrumaram o brinquedo, outra semana eles foram lá e destruíram de novo.
Então, o mais importante é preservar e denunciar quando vê alguém fazendo vandalismo, né? Chame a polícia, faça um boletim de ocorrência para eles começar a pagar por isso. Senão a prefeitura realmente não vai dar conta. Senhor presidente, agora eu gostaria de solicitar aqui, eu já fiz uma indicação, Elias puder colocar os vídeos, eu fui procurado novamente e eu fiz a solicitação lá na comunidade de Penedo da extensão de rede. Além do calçamento do asfaltamento, teve vereadores que também que já solicitaram. Essa aí foi das 3 entradas da comunidade. Então, até uma parte dela tem a energia, para frente não tem. Se o Elias puder colocar aí, né, Elias? Das 3 entradas, solicitar aí essa questão também. Porque a questão lá, aí, tá vendo? Aí é depois do posto de saúde. Então, assim, fica com dificuldade, porque essa é a do SAI, né? Do lado esquerdo, onde agora vai colocar o fio, tem lá. Então, solicitar o executivo aí que seja feita. Essa é na outra saúde também. Aí a questão da ampliação da rede elétrica, da extensão de rede, né? Juntamente com o calçamento, o asfaltamento, o que for, melhor, né? Para dar mais conforto. Porque também é muito escuro, então, assim, dificultando às vezes. Até uma pessoa queira passar à noite aí, fica até meio arriscado, sem dizer também poeira e vários fatores, né? Eu acho que todos os vereadores aqui já têm indicação lá da comunidade. Isso é importante também, não só lá, como o vereador Fabinho falou, tem a Lagoa Grande, tem na Lagoa dos Martins. Isso é importante, essa presença, né, Júlio? Então, assim, os vereadores todos estão aí presentes buscando as melhorias. Então, indiferente do vereador A ou B que consiga, o importante é que resolva o problema. A gente está trazendo o problema. Vai para você ver agora à noite, do lado esquerdo aí, né, Segundinho? Que eu já solicitei o SAI também, a questão de câmara de segurança e a questão de extensão de rede. Porque do lado esquerdo aí tem onde fica a dosadora de cloro e fica aberto, né? O cercamento é baixo. Então, assim, aí uma hora dessa toda a situação. Então, assim, diferente do vereador que seja, o importante é que resolva. E o vereador que fizer, parabéns, a gente, né, tá aqui para isso mesmo. Mas solicitar essas melhorias aí. Ô, Giovanni, me concede uma parte? Sim. No dia 17 de fevereiro, eu fiz uma solicitação, mas não foi da extensão de rede. Foi a revitalização da estrada vicinal que dá acesso à comunidade de Penedos, acesso pela Emil Leilões e acesso pela Mata dos Rosas. A gente faz esses ofícios e a gente não tem retorno. Eu não. Mas Fabinho, você sabe se foi arrumado? Você sabe, Fabinho? Foi não, vereador. Olha para você ver. Olha que outro também. A 605. Revitalização do trecho da estrada rural nas proximidades de São Judas 2, sentido Distrito de Penedos. Outra. Indicação 166, revitalização da estrada vicinal que dá acesso à comunidade de Penedos. A outra, Água Limpa e Mata dos Rosas. Mata dos Rosas e Água Limpa, 381. Mas a gente não tem retorno. Por isso que eu estou perguntando você, porque você acompanha e às vezes você sabe. Sim. O Rivael está aqui na região, logicamente começou lá de Cado Rochedo, ele vai sair lá no Diamante, lá no Caldo de Cana, né? Cor-Cavalo. Amanhã começa aqui na Belinha, provavelmente vai subir, só que eles não estão, o Shirley. Que bom, da Belinha também vai. Vai, amanhã. Eu tenho uma indicação de lá. Apesar da sequidão que tá, não tem como você ficar rapando estrada. Eles estão atacando aonde? Aonde está mais dificultoso, mais os buracos maiores. Por quê? A hora que você rapa, vira aquele pó, aquele talco, mais ou menos dessa altura. Aí eles querem que joga material naquilo ali. Não adianta jogar material. Enquanto não vir a chuva, entendeu? Aonde está a estrada tá transitável, porque assim, eu fui lá no Rochedo, não é todos os pontos que tem que mexer. Então mexe aonde tem que mexer mesmo. Né? No caso daquela estrada, é porque estava uma erosão, o proprietário deixou tirar a enxurrada, então assim, abriu a estrada e fez. Lá jogou material por quê? Porque é subida, né? Teve algumas pessoas até me pedindo lá mesmo no Rochedo, né, ali próximo com o cavalo, para jogar um material numa estrada que é plana. Eles não vão jogar material na estrada que é plana, por quê? Não justifica, né? Mas assim, eu sei que tem uma máquina lá para frente dos Penedos, lá próximo o Varjão.
né? E amanhã vai ver se consegue fazer. Deu um problema na estrada do São Leão, que eles estão suspeitando que cedeu a estrada. Provavelmente é alguma manilha que estourou. Eles vão tentar amanhã fazer esse reparo também lá. E amanhã começa da Belinha. Se não der nenhum problema, se não tirar a máquina e mandar para outro lugar, vai ficar lá. Nossa, Vai ótimo, fazer- porque aí a gente pode comunicar as pessoas que pediram que eu fiz a indicação lá. Eu já também. mandei para Carol aqui, para o Fidovico, a turma lá de cima já tinha pedido. Aí hoje eu comuniquei eles que hoje eu estive lá no hangar, conversei com o Andinho, que dia que vai começar? Fabinho, se não der nada errado, amanhã a gente começa Belinho. Nossa, maravilha. Mas assim, é porque nós estamos com poucos funcionários, né? O concurso, infelizmente, teve gente que acho que não passou, já pediu linha, né? Já arrumou outro serviço e largou. Ô Chilo, mas comentando também, essa parte lá dessa solicitação da estrada, foi feita uma parte, a outra parte não foi feita, até eu solicitei, então vamos atacar pro lado lá também. Vamos também. Porque lá onde precisa ser atacado lá de fazer, tem que fazer, que não tem em casa não, mas tem que fazer. 3 indicações. Aí você comentando, 34 indicação aqui, ó, para Penedos, que é a região. Só eu, fora que vocês fazem também. Então, às vezes a gente é criticado, né, Júlio? Muito cobrado, mas tá aqui, ó. Quem quiser pegar, pode pegar 34 indicação, só que eu fiz. Então, dessas indicação tem dentro da comunidade, estradas. Então, assim, resumindo, a gente está cobrando e está pedindo. Agora, essa parte da estrada lá, tem uma parte lá que tem que voltar para fazer. Eu conversei com o Dr. Paulo para ver se ele volta lá e faz. Que a máquina fez, deixou de fazer, foi embora, não voltou, né? Mas vamos cobrando e vamos fazendo, né? Porque o homem é bom, né, Chico? Como é bom. Senhor presidente, eu me inscrevi também para terminar alguns assuntos. Gostaria de falar que eu estive observando sobre como está perigoso ali em frente o Lar São José. Embora tenha uma faixa de pedestre desenhada no solo, Apagada. né, ela está um pouco apagada, né, Chico? Porém, ali o fluxo é intenso, Fabinho. E a gente vê ali que o contingente de crianças ali assistidas pela instituição é grande. Então, pedir que seja considerada ali a possibilidade de fazer uma sinalização mais adequada e pertinente para aquele local. Inclusive, de repente, até propriamente a faixa elevada. Shirley, eu estava até comentando aqui com o nosso presidente, eu fui procurado também por pessoas reclamando da terceirizada, do transporte escolar. Eu acho que esta casa nós poderíamos, se você assim também concordar, documentar e convidar para que o responsável por esse transporte esteja aqui nessa casa. Eu acho que ele tem condições de responder pela frota de veículos que hoje ele dispõe atendendo no município e a gente pode, de repente, fazer alguns questionamentos pertinentes ao serviço que vem sendo prestado. Nós já fizemos algumas reuniões, eu acho. Fizemos algumas reuniões com o Dr. Paulo, ele, o responsável, e mães e pais que vieram, apresentaram a sua insatisfação. Bom, nada foi feito. Nada foi feito. E como o Fabinho diz, convidar não adianta não, tem que ser convocar. Convocar. E aí a gente apresenta todos os vídeos, tudo o que está acontecendo e cobra uma ação. Uma ação. Ele está recebendo dinheiro público. Dinheiro público transportando crianças dessa forma. Isso é inadmissível. Isso é caso de Ministério Público. Acho que é importantíssimo essa casa tomar alguma iniciativa relacionada a essa questão. Eu concordo e assino com vocês. Com certeza. Eu acho que nós podemos mobilizar nesse sentido, trazendo ele aqui para dar as devidas explicações. Senhor presidente, eu também apresentei, junto com o vereador São Roque, uma indicação solicitando ao município que possa analisar a possibilidade. Nós temos hoje vários arcabouços legais relacionados à questão do autismo e da pessoa com deficiência. Mas a possibilidade do município criar um estatuto voltado para a pessoa com autismo mais robusto, que contemple a real realidade no nosso município e a garantia de direitos que devem ser ofertados. Eu estive fazendo uma varredura nos municípios em termos de leis e também sobre a questão da inclusão. Eu pude perceber que houve uma cidade no Brasil que ela foi inovadora, porque ela instituiu uma secretaria voltada
para a causa da pessoa com deficiência. Eu estou falando que talvez essa não seja no momento a nossa realidade, mas de repente o município trabalhar com a possibilidade de ter uma coordenadoria municipal voltada para a pessoa com deficiência, traçando políticas públicas, estratégias e também cumprimento daquilo que precisa ser executado pelo município no sentido dessas políticas estabelecidas. Eu quero inclusive deixar aqui, uma sugestão. Nós temos hoje o Centro da Inclusão, ali situado junto ao Joaquim Tomé. A gente sabe, inclusive, apresentei uma indicação aqui também sobre um programa de apoio voltado para os pais e mães atípicas do nosso município. Eu gostaria de trazer aqui novamente, pedir que, de repente, o espaço que nós temos hoje, que atende a essas crianças atípicas, possa também fornecer os devidos cuidados aos pais e responsáveis dessas crianças também, porque ali tem um número de profissionais para poder fazer esse devido acompanhamento, orientação e acompanhamento. Gostaria de solicitar também melhorias na rua José Domingos de Araújo. Ela é a rua lateral do Parque da Mina. Até um certo ponto ela é asfaltada. Depois ainda existem algumas residências e elas estão numa situação de terra. E a gente sabe que a rua já tem uma certa erosão. Então, gostaria de pedir ao poder público, foram feitos diversos calçamentos nessa legislatura, foram feitos recapeamentos, que olhe por aquele trechinho ali. É de extrema importância estar verificando ali, porque ali tem moradores. Inclusive, que possa dar uma atenção também no Parque da Mina, porque a calçada na lateral ela está toda arrebentada. E no interior do Parque da Mina está bem sujo. Então, uma vez fizeram um mutirão, conseguiram fazer uma limpeza bacana no Parque da Mina, eu acho que seria extremamente interessante. Senhor presidente, eu queria falar agora numa situação assim bem emergencial no nosso município. Aconteceu esse final de semana. Eu quero, inclusive, agradecer o pessoal das zoonoses aqui de Piuí, que foram muito receptivos, mas eu acredito, e a Shirley está lá também no grupo dos protetores, a Shirley faz parte dessas políticas públicas, eu acho interessante o município começar a estudar a possibilidade de nós termos uma equipe com veterinário, um serviço móvel, para atender essas demandas relacionadas à causa animal nos finais de semana e nos feriados. Acontece que existe uma dificuldade nesse sentido. A gente sabe da prontidão dos colaboradores que lá trabalham, mas muitas vezes falta esse veículo para dar esse suporte. E nós temos hoje um problema que as pessoas estão abandonando com maior frequência os animais na rua. No bairro lá de casa, no loteamento onde eu moro, abandonaram 2 pitbulls e eles foram deixados na porta da minha residência. Inclusive foi uma mobilização no bairro lá de casa, no grupo do bairro, porque eles estavam oferecendo um certo tipo de risco para a população. E a gente sabe que deve haver uma política bem estabelecida do município para identificar o tutor de animal que abandona e responsabilizar ele, porque ele está deixando o animal na rua à mercê da insegurança e também colocando em risco a vida de outros. Porque a gente sabe que hoje existe uma lei do cão comunitário, ele pode habitar num ambiente sociável, mas existem alguns tipos de animais que, por conta do ambiente em que eles estão inseridos, eles oferecem risco para a população. Nós temos casos de pitbull que ofenderam crianças, machucaram crianças, idosos, e a gente fica preocupado com a quantidade de animais que estão sendo deixados e abandonados em via pública. Então precisa haver uma responsabilização nessa questão por parte daqueles que não cuidam e abandonam em via pública. Eu gostaria inclusive também de reforçar, eu estou trazendo um pedido a esta casa, em conversa até com colaboradores lá do Centro de Zoonose, eu vejo, por respaldo e segurança, a necessidade extrema de instalação de câmeras de monitoramento no Centro de Zoonose de Piuí. Isso assegura tanto a segurança do ambiente quanto a segurança dos colaboradores que lá trabalham. A gente sabe que eles lidam com situações que são específicas, mas acabam causando um certo transtorno em alguma das partes. Então,
por garantia de segurança, por respaldo desses profissionais, eu acho que seria extremamente importante que essas câmeras fossem instaladas ali no Centro de Zoonose de Piuí. Senhor presidente, eu vi o nobre colega, vereador Gilvan, postando sobre mais 2 ônibus, né, do transporte coletivo, reforçando essa indicação. Eu achei extremamente necessária, gostaria de cumprimentar ele por isso. Inclusive, esta casa já vem falando sobre a ampliação da rota do transporte coletivo, porque tem alguns pontos que acabam ficando deixados. E é o caso da Avenida Dario de Mello. A gente sempre tem uma posição que lá vai ter um ponto do transporte coletivo quando houver uma revisão do contrato ou quando houver o adicionamento de mais uma linha do transporte coletivo. Então, estou esperando ansioso para que isso aconteça, para que o mais rápido possível possa ser colocado esse ponto ali, anexado esse ponto. Senhor presidente, uma coisa que me deram a ideia e eu formalizei através de indicação, nós temos alguns olhos vivos que foram retirados e substituídos no nosso município e eu gostaria de falar aqui, inclusive já conversei isso com o senhor também, que eles seriam devidamente aproveitados dentro da estrutura do município, mas que possa se olhar com muita sensibilidade para que esses olhos vivos possam ser instalados em frente às escolas, CMEIs e creches do município, para garantia da segurança das nossas crianças, para que possa ser feito um monitoramento continuado, né, e garantindo aí que essas crianças possam ter aí essas imagens, garantindo segurança para as famílias, para que a gente possa inibir aí atos de violência, atos de vandalismo e garantir mais segurança nas escolas. Eu acho que seria de extrema importância esses olhos vivos aí serem instalados próximos aos educandários aí do nosso município. Eu gostaria de falar também sobre uma indicação que encaminhei ao SAMU, pedindo que possa, né, avaliar a possibilidade do município de Piuí receber o encontro de socorristas que será realizado esse ano na cidade de Varginha, mas que nós dispomos de uma estrutura para receber aqui. E gostaria de pedir ao setor de obras também, inclusive comentei isso com o Fernando, algumas pedras do calçamento de pedra lá no Vila Grinim estão se soltando. Inclusive tem um morador lá que relatou sobre um buraco na porta da casa dele. Gostaria de pedir ao setor que possa fazer esse reparo para o mais brevemente possível estar solucionando aí essa questão. Senhor presidente, eu gostaria de comentar também, achei muito interessante a fala do vereador Lúcio, e gostaria também de nos colocar, né, à disposição para estarmos estudando junto essa questão levantada por ele, porque nós procuramos o Eduardo do SAAI numa oportunidade, porque inclusive no dia estava até um morador da comunidade Lagoa dos Martins sentado aqui no plenário desta Câmara ouvindo sobre a questão que foi levantada. O Eduardo nos respondeu que, inclusive, hoje, para quem não sabe, a responsabilidade de saneamento básico, o Segundinho está aqui, ela do SAAI, é total do serviço de abastecimento de água e esgoto. Segundo o marco regulatório, ele tem que fornecer abastecimento de água e esgoto, tratamento de esgoto, né? Nós sabemos que o ideal seria esse tratamento de esgoto ali na comunidade Lagoa dos Martins. Porém, o Eduardo relatou que existe um estudo que já vem sendo feito dentro da autarquia no sentido de ver qual é a melhor opção para ser implementada ali. Nós falamos com ele sobre a questão da fossa séptica. Segundo ele, ambientalmente, esse tipo de procedimento já não é mais recomendado por questões ambientais. Mas existe uma recomendação ambiental que é a do biodigestor. E esse biodigestor seria um custo mais elevado, porém atenderia às normativas legais e ambientais que hoje a lei propõe para que deva ser estabelecido. Então, acho um assunto muito bacana, inclusive a gente formalizou isso num documento, mandamos por indicação, o Eduardo ficou de analisar, segundo ele, é uma coisa que tem que ser estudado com muita cautela, e nós nos colocamos, né, Fabinho? Acredito que você também, para que nós possamos estudar junto com o nobre colega vereador, com o Eduardo, com o pessoal da Emater, para que a gente possa chegar num denominador. Então, a parte, ô João, esse projeto já foi utilizado aqui em Piuí no Araras aqui. É um projeto do governo do estado, é um projeto que a Emater tem desenvolvido, né? Ele está
montando o projeto. E assim que finalizar esse projeto, ele vai estar apresentando para o Eduardo. É um custo, não é barato, não é, mas eu acho que vale a pena. Então, nós estamos esperando só ficar pronto o estudo da entidade. Depois a gente vai correr atrás disso aí. Com certeza vai dar tudo certo. Não, eu acredito também. Nós temos aí a sensibilidade do órgão ambiental também, do órgão do SAAI, que está direcionando aí a questão dos estudos. Gostaria só de informar aos senhores que já existe uma indicação nessa casa também nesse sentido. Muito obrigado. Antes da ordem do dia, eu vou passar aqui o balanço de julho para os senhores. As sessões realizadas em julho foram atividade parlamentar intensa. Julho contou com sessões ordinária, extraordinária e solene, garantindo o pleno exercício das funções legislativas da Câmara Municipal. Sessões ordinárias foram realizadas 2 sessões, porque teve o recesso, né, parlamentar. Ordinárias, a 23ª e a 24ª sessão no ano legislativo. Sessão extraordinária, foi realizada uma sessão extraordinária correspondente à 9ª sessão extraordinária. E uma sessão solene foi realizada à noite das honrarias, momento de reconhecimento e distinção. E deliberações, requerimentos e projetos foram aprovados no mês de julho. A Câmara Municipal apreciou e aprovou requerimentos e projetos de lei que impactam diretamente a vida do município e seus cidadãos. Requerimentos aprovados foram 2 requerimentos, requerimento número 81, 2006, e requerimento 83, 2026, e o número 84, 2026. Todos deliberando votação de projetos de lei. E projetos de lei aprovados foram 8, abrangendo orçamento, educação, saúde, valorização de logradouros públicos. E destaque legislativo, projeto de lei número 18, LDO 2027, projeto de lei número 36, política de alfabetização, e projeto de lei número 37, Fórum Municipal de Educação, que reforça o compromisso com o futuro de Piuí. Requerimentos aprovados foram 2 requerimentos, número 81, 2026, 83, 2026, e 84, todo deliberado a votação do projeto de lei. Projetos aprovados em julho, foram 5 projetos de lei, com emenda identificativa e aprovados todo no mês de julho de 2026. Projeto de lei de diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2027, projeto de lei número 33, autorizado a liberação de recursos financeiros, repasse ao auxílio, projeto de lei Instituto Forte da Educação do município de Piuí. Projeto de lei número 27, do logradouro público com o nome de Vanderlin José de Castro, Vanvan, e o projeto de lei que institui a política municipal de alfabetização. Indicações de julho de 2026 foram 34 indicações ao chefe do Poder Executivo, cobrindo diversas áreas de interesse público: infraestrutura, sinalização de trânsito, 8, recapeamento asfáltico, 3, e pintura de faixa elevada, 2, e limpeza pública, 3. Equipamentos e outras demandas: consultório de rua 1, velório municipal, terminal rodoviário 1, matadouro 1 e outras 14. Representação institucional, viagem ao trabalho. Presidente, de 2 de 7, presidente da Câmara, Zé Huertas, a 2º, visitar a 16ª Superintendência Regional de Codevasco em Belo Horizonte. 3 de 7, vereador José II realizou a visita institucional à sede da matéria em Belo Horizonte. 6 de 7, presidente Zé Huertas visitou o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos. 8 de 7, presidente Zé Huertas, vereador Antônio Fernando, vereador Fábio Henrique reuniram-se com o prefeito de Bambuí. Em julho, a vereadora Shirley Elaine, o presidente Zé Huertas e o José II participaram da reunião no Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte. Curso de captação de recursos. Na primeira turma, de 21 a 24 de julho, participaram a vereadora Shirley Elaine Gonçalves e o assessor legislativo Felipe Cavalieri Lima.
A segunda turma, 28 a 31, né, participaram o vereador Zé Wellington, vereador Shirley, vereador Zé Segundo e o assessor legislativo Nelson Valério Barbosa. O Serviço Cidadão, que é o CAC, foram atendidos em julho 519 atendimentos presenciais realizados. O Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, manteve intensa atividade no mês de julho, prestando serviços essenciais da população de Piuí e as diversas modalidades. CNSS Gov, 116 atendimentos, carteira de identidade 68 atendimentos, análise de benefícios 100 atendimentos, benefício de incapacidade 45 atendimentos, informações 89 atendimentos e outras 101 atendimentos. Na tribuna livre e solenidade, a tribuna de cidadão 14 de julho, durante a 24ª sessão ordinária, o luthier Djalma Alves Neves utilizou a tribuna do cidadão para homenagear Piuí pelos 158 anos de emancipação política administrativa. E a solenidade, a Noite das Honrarias de julho, na quarta-feira, dia 15 de julho, a Câmara Municipal realizou a solenidade da Noite das Honrarias, na sede do PTC, o Piuí Tênis Clube, reconhecendo personalidades e instituições de destaque do município. Passando à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2026, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 1003 de 89, Código Tributário Municipal e da outras providências. Coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2026. Coloca em segunda votação o projeto de lei de lei complementar número 8 de 2026. Aprovado por 8 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2026, de autoria do vereador Shirley Gonçalves, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento à Prevenção à Violência Doméstica, Familiar, Sexual e de Gênero contra a Mulher, nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 20 de 2026. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 20 de 2026. Aprovado por 7 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 35 de 2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal Protetor de Animais e da outras providências. Coloque em segunda discussão Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 35 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de apresentar aqui aos nobres pares, aos nobres edis, sobre a questão desse projeto, uma maneira de homenagear a todos os protetores independentes de animais que atuam no nosso município. A gente tem acompanhado algumas ações realizadas por eles no nosso município e também o trabalho que eles executam, que alivia muito a questão pública. A gente vê aí o empenho, a dedicação. Eles são um grupo de pessoas que fazem com muito amor mesmo o trabalho e a dedicação pela causa animal. Muitas vezes eles tiram do próprio bolso para poder dar um retorno à causa. Então gostaria de maneira pedir o apoio dos senhores para que a gente possa homenageá-los. Inclusive ficaram de vir para acompanhar a segunda discussão e votação do projeto na próxima sessão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 35 de 2026.
Aprovado por 7 votos. Peço ao secretário que faça o chamado dos cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça o chamado dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.